Opa, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Kamado Manhwas. E hoje estou trazendo pra vocês o compilado da nossa série que eu estava trazendo no meu canal antigo, que era o Mystical Manhwas. Resumindo, eu vou repostar todos os vídeos do meu último canal, e assim que chegarmos no último vídeo, irei trazer a continuação desse manhwa que vocês tanto amam. Ah, e eu não poderia esquecer, o nome do manhwa é The Tutorial is Too Hard. Contudo, deixe o seu like e se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho. E agora, fiquem com o vídeo. A quarta sessão acabou. Raid do sexto andar, fracassada. A cena é cortada para uma mulher que estava observando a janela da comunidade. E se liguem qual comentário ela estava lendo. Ela nos conta que isso foi há 8 anos atrás e que ela já havia lido todas as conversas antigas da comunidade. Sendo assim, logo é nos mostrado que ela estava no salão de espera, aguardando o momento que começasse a sua raid. Seu nome é Lee Yong-hee, que eu irei chamar somente de Lee Yong. Ela está atualmente no sexto andar da dificuldade infernal. Isso significa que o novato que o Kim havia comentado com o Prota, no caso no último episódio, seria essa mulher. Contudo, Lee Yong diz que vendo esses chats antigos, ela pode aprender mais sobre a história do servidor coreano. E além disso, ela conta que Lee Hu-jae era taxado como mentiroso no começo, mas logo em seguida, ele acabou conseguindo um rank alto e se tornou um dos mais fortes no tutorial, fazendo com que ela puxasse muito seu saco, o chamando de foda. E realmente ele é foda. Ela fala que já conhecia ele antes mesmo de vir pro tutorial. Ele era o único sobrevivente da dificuldade infernal do servidor coreano e o desafiador mais forte. Era isso que todos falavam dele no mundo real. Cê tá maluco, nosso prota tá famoso demais. Diversas reportagens sobre o seu passado surgiram aos montes, mas ela diz que já sabia sobre ele bem antes disso. Lee Yong diz que o viu na TV enquanto sua irmãzinha assistia. Sua irmã disse que ele era um jogador profissional. E na época, ela só achou que ele era um gatinho para ser um gamer. E logo pensou o porquê ele não vai para um showbiz ao invés disso. Sendo assim, enquanto ela se deita na cama do salão de espera, ela imagina que ironia, que logo ele seria o seu salva-vidas. Lee Yong entrou na dificuldade infernal por acidente, mas assim que ela chegou, o nosso prota deu esperança e fé. Ele foi um suporte para ela. Sem ele, ela já teria ido de arrasta pra cima há muito tempo. E enquanto ela estava deitada, pensando sobre o prota, de repente ela se levanta com uma carinha de atos libidinosos. E em seguida, ela se retira da cama enquanto murmurava. E assim o silêncio domina todo aquele salão, enquanto ela fica bem pensativa. Alguns momentos depois, ela toma a sua decisão e logo pega a sua arma de seu inventário para darmos início à raid do sexto andar. Seja bem-vinda à fase do sexto andar. Lee Yong diz que o Prota não a contou tudo sobre essa fase e afirma que, de acordo com o que o Prota falou, o sexto andar tem um exército infinito de esqueletos e ela terá de lutar contra o necromante que os spawna. Há também a opção de esperar os cavaleiros sagrados chegarem ali, mas é impossível dar conta de inúmeros esqueletos que irão vir aos montes. E com isso, ela decide então dar início ao andar. Assim que ela é teletransportada para o corredor, ela avança rapidamente, usando uma de suas habilidades, ao mesmo tempo que ela diz que a velocidade é essencial neste andar, tirando assim de seu inventário algumas poções. Além disso, ela ativa uma habilidade mágica potência! Que invoca um círculo mágico em frente à porta de pedra. Em seguida, ela usa uma habilidade que se chama Seal Flyer, que a permite literalmente sair voando pelo salão. E enquanto ela avança rapidamente com suas habilidades, ao mesmo tempo que ela espalha várias armadilhas mágicas pelo salão, de repente, ela chega em uma encruzilhada, onde possui 2 caminhos. Ela decide então colocar uma armadilha de explosão lá e logo usa uma habilidade que se chama Percepção, que a faz notar que os esqueletos ainda estão longe. Sendo assim, ela continua avançando mais e mais. E como o Prota já havia informado para ela qual era o melhor caminho, assim ela o faz.
E esse caminho era o seguinte: ela teria que, no caso, virar pela esquerda 3 vezes, depois pegar a direita 2 vezes e, no caso, por último, 6 vezes a esquerda. Ela diz que havia memorizado por completo, até que, ao fundo do túnel, ela encontra uma horda de esqueletos. Ao agir rapidamente, Lee Young pega um item de seu inventário, que serve como capa de invisibilidade. Sendo assim, ela passa pela horda por cima voando, ao mesmo tempo que ela fica invisível. Essa mina tá pelona demais, cara, você tá maluco, velho? Ela já chegou ativando os hack e tudo, cara. Certo tempo se passa, e chegamos no salão onde fica todos os necromantes. E pelo visto, eles estavam invocando mais e mais esqueletos. Podemos ver que bem lá no fundo, atrás de um pilar, estava Lee Young-hee, que no caso estava escondendo para não ser vista. Ela afirma que realmente existiam 16 necromantes. E também fala que eles iriam atacar no momento exato em que ela for vista. No máximo, ela duraria uns 6 segundos. Esse seria o seu limite. E com isso, ela já mete o louco e sai de seu esconderijo atacando com o seu arco. Uma de suas flechas que ela arremessou já explode na cara de um dos necromantes, o derrotando na hora. E com isso, sua posição é revelada para todos eles. Sendo assim, ela ativa o foco combativo e faz mais 2 disparos simultaneamente, levando mais 2 necromantes de arrasta para cima. Lee Young percebeu que um ataque estava vindo em sua direção, que seriam 2 grandes bolas de fogo. Minha mãe do céu! Antes mesmo que o ataque a atingisse, ela ativa uma outra habilidade mágica que a faz desaparecer completamente daquele lugar, reaparecendo naquele mesmo círculo que ela havia colocado em frente à porta de pedra. Ela fica aliviada por ter colocado esse feitiço e afirma que usou muitas magias de alto nível em um curto período de tempo, a deixando muito esgotada. Mas mesmo assim, ela diz que mandou muito bem. A cena é cortada novamente no nosso protagonista do passado. Ele se encontra na 5ª seção do 6º andar. E enquanto Lee Hong-jae caminha pelo salão, ele informa que vai levar cerca de 2 horas até que os soldados esqueletos apareçam. Seguir por esse caminho seria uma perda de tempo. Sendo assim, ele decide então fazer alguns exercícios, aproveitando o tempo que ele ainda possuía. Ele acaba fazendo algumas flexões e começa a dar alguns mortais cabulosos. Nosso prota afirma que esteve negligenciando exercícios porque o seu corpo já havia ultrapassado de um humano normal. E se ele aumentar as resistências, seria como correr parado. Então alguns exercícios básicos poderiam ser bem efetivos para ele. Só que de repente, ele percebe algo, que seria a horda de esqueletos que estava chegando. E com isso, ele decide começar o seu treinamento em busca de mais força. Nosso prota é poucas ideias, meu parceiro. Já chega metendo louco nesse bando de graveto ambulante. Tempo e mais tempo se passa. E em troca disso, ele consegue subir cada vez mais o seu nível, além de aumentar suas habilidades. Contudo, ele falha mais uma vez em tentar completar o 6º andar, até que vem em sua mente uma lembrança de uma pessoa que havia perguntado para um jogador de rank mais alto em um jogo de RPG bem popular. Que no caso seria o seguinte: se caçar todos os dias se torna entediante. Esse jogador então responde, retornando a pergunta se viver se torna chato. Então ele diz que para começo de conversa, a vida é sobre rotinas, e ele faz o que ele gosta todos os dias, fazendo assim com que isso não se tornasse algo entediante. Lee Hong-jae diz que isso foi uma resposta bem esperta, e logo afirma que ele não se tornou um jogador profissional porque ele gostava de um jogo em específico. Ele gostava era mesmo de vencer, fazendo assim com que ele se jogasse de cabeça em um jogo específico para se tornar um profissional. E é por isso que ele nunca se cansou de jogar o mesmo jogo. Mas agora o nosso prota gostaria muito de perguntar àquele cara pessoalmente como ele não fica entediado. Enquanto Lee Hong-jae amassa os milhares de esqueletos na base da espadada, ele diz que já estava cansado de ver seus rostos e desse barulho horrível que eles faziam também. Nosso prota
prota reclama da dor que ele estava sentindo dos golpes dele, além de que as espadas deles estavam parcialmente enferrujadas. O tanto de tétano que o nosso prota já pegou não tá escrito, véi. Lee Hun-jae diz que estava muito cansado disso, mas ele tem que continuar seguindo em frente. Além disso, ainda existem algumas coisas boas sobre isso. Ele afirma que brandir a sua espada se tornou parte do seu corpo. Depois de brandir a sua espada exatamente dessa forma, nessa mesma situação tantas vezes, fez com que ele desenvolvesse um estilo de esgrima com o qual se tornou familiar para ele. E enquanto ele continua a batalhar, sua habilidade básica de espada e escudo subiam cada vez mais. E mesmo assim, o sexto andar não estava ficando mais fácil. Enquanto seu nível estava aumentando por causa do foco em batalha, sua cognição também evoluiu mais rápido como resultado. Então assim, ele atingiu a concentração total nível 13. Até agora, parecia que os movimentos dos seus oponentes estavam desacelerados. Mas agora, ele havia melhorado a ponto de parecer que o tempo parou. Lee Hun-jae afirma que só pode acessar esse nível de concentração por um breve momento. E mesmo assim, ele terá várias chances de crescer e evoluir. De repente, o nosso prota solta um grito, e vimos que meio que ele copiou uma das habilidades dos esqueletos, que seria o grito de batalha. Esse grito é uma espécie de buff, e como resultado, sua proficiência em batalha aumenta brevemente, apesar de que ele não sabe o quanto. Nosso prota informa que ele começou a gritar contra esses esqueletos depois de ficar irritado com a gritaria deles, fazendo assim com que ele adquirisse também essa habilidade. Você falhou no teste do sexto andar. Tempo se passa, e finalmente o prota consegue avançar mais um pouco pelo corredor, chegando onde estavam os necromantes. Um deles diz ao prota que a morte cairá sobre ele, e também afirma que ele o enviará para um descanso eterno. Lee Hun-jae informa que bosses intermediários começaram a aparecer logo depois. No começo, ele o enganou para pensar que era o boss final. E com fúria por ter sido feito de trouxa, o prota avança furiosamente. Você falhou no teste do sexto andar. No meio da raid do nosso prota, ele acabou encontrando uma bifurcação, então seu progresso foi brevemente estagnado. E depois disso, mais bifurcações no corredor começaram a aparecer. Como resultado, mesmo que ele esquecesse o caminho, soldados viriam pelo outro caminho e abririam a porta de pedra. Desistir de passar por eles e esperar pelos cavaleiros não era uma opção realista, pois em certo momento, ele conseguiu durar 13 dias, mas mesmo assim, os cavaleiros ainda não apareceram. Logo vimos o nosso prota pensando em uma solução, que seria o seguinte: antes que os esqueletos possam chegar na porta de pedra pelo outro caminho, ele terá de atravessar e concluir esse estágio. Mas o que quer que ele faça, ele terá de evoluir para alcançar a vitória. Mesmo que suas resistências que haviam estagnado por um tempo tenham voltado a crescer, parece que sua tolerância à dor não aumentava, só com feridas pequenas. E logo em seguida, vimos o prota cortando a cabeça daquele boss intermediário em dois, em um simples piscar de olhos. A sua evolução era nítida, ele estava se fortalecendo aos poucos, mas o que ele possuía agora é tempo para poder crescer ainda mais. Logo depois de ganhar a habilidade Círculo Mágico, se tornou possível usar poder mágico que estava dormente dentro dele. Lee Hun-jae diz que teve muito esforço para entender os caminhos por onde o poder mágico circulava, mas com um pouco de trabalho duro, se tornou possível reunir poder mágico em suas mãos, mesmo que fosse só um pouco. E mesmo que ele só estivesse circulando poder mágico pelo corpo, suas habilidades físicas aumentaram. Então, se ele enviar poder mágico para seus músculos, ele terá acesso a uma força física explosiva. Se liga no nosso prota ativando os hackerzinho menor. Esse poder mágico é como se fosse o Ki em Dragon Ball, ou como se fosse também o Chakra, que serve mais para fortalecer, no caso, seu corpo em si. Logo vimos a sua espada brilhando,
e à medida em que ele se acostumava a usar o poder mágico, se tornou possível imbuir ele em sua espada. Nosso prota até brinca, falando que parecia um sabre de luz. Sendo assim, a cena é cortada e vimos a limpa que o prota fez pelo corredor. Até que um dos necromantes diz que o prota é um servo de um deus falso e que ele iria presenciar a força do grande abismo. E enquanto o necromante continua com seu discurso trevoso, nosso prota tá doido pra espetar a espada nele. Até que o necromante diz que o mandar diretamente para o mundo da morte. Não vou mentir, galera. Literalmente nesse momento, o nosso prota ficou com um leve cagaço. E logo em seguida, o necromante soltou vários poderzinhos, porque ele não se garante na porrada, né, meus queridos? Fora isso, nos é mostrado novamente a sala de espera. E vimos que o nosso prota tá como? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Você falhou no teste do 6º andar. Depois de mais uma falha, Li Hongjae começa a utilizar o seu tempo no salão de espera para poder meditar. Infelizmente, isso não tem nada a ver com aumentar o seu poder mágico. É apenas uma habilidade de meditação. Pode parecer bem inútil, mas na verdade é de grande ajuda, já que precisa focar sua mente enquanto usa círculos mágicos. E graças à meditação, que o nosso prota é capaz de se lembrar de tudo o que aconteceu até agora. Tudo o que ele presenciou até o momento no tutorial. E quando ele se lembra disso, ele percebe que nada de bom aconteceu. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais pesado seu peito fica, enquanto ele se afoga em seus sentimentos. E mesmo assim, ele não poderia simplesmente parar de pensar. Apesar de que ele continua se afundando, sua meditação não para. Esses sentimentos negativos, chamados de depressão, fazem a sua força de vontade diminuir. Até que de repente, ele ganha uma resistência à contaminação mental nível 2. Li Hongjae acha uma doideira que ele estava tão estressado a ponto de estar no nível de contaminação. E com isso, ele diz que mais cedo ou mais tarde, realmente ele poderia acabar enlouquecendo neste lugar. Além disso, ele compartilha que também se sentiu assim quando estava trabalhando em suas resistências no 2º andar. Sua força de vontade foi suficiente daquela vez, mas agora você falhou no teste do 6º andar. Depois de usar muito poder mágico, enquanto usava o seu grito de guerra, ele ganhou uma nova habilidade, que seria o Grito da Alma. Ele possui um efeito adicional incrível. Inimigos abaixo de um certo nível não podem ignorar o seu grito. Eles fogem ou se escondem. Dessa forma, ele ganha uma habilidade com área de efeito. E graças a essa habilidade, os esqueletos que passaram por ele, indo em direção à porta de pedra, estariam presos. Sua habilidade de espada e seu escudo alcançaram um nível intermediário. Sendo assim, a cena é cortada mostrando o salão onde se encontra o boss final. Até que o boss diz para o nosso prota que essa era a verdadeira forma dos Kaijas, fazendo com que em seguida ele o atacasse com seus tentáculos, fazendo com que ele acertasse em cheio nosso prota e destruindo ao mesmo tempo seu escudo, sem deixar nenhuma chance dele se defender. Você falhou no teste do 6º andar. Enquanto ele se recuperava no salão de espera, ele logo afirma que quase morreu dessa vez. Li Hongjae logo se levanta, ao mesmo tempo que ele diz que o boss final realmente era muito forte. Se ele quiser lutar contra ele, primeiro ele teria que vencer os Cavaleiros da Morte e os Soldados Esqueletos, e também os outros necromantes. E só depois disso, ele poderia encará-lo. Li Hongjae diz que estava quase lá, e coloca em sua mente que ele tem que ter mais paciência. Muito tempo se passa e vemos novamente a sala do boss final. O prota já havia derrotado todos os inimigos, fazendo com que o boss final se sentisse meio que um pouco de medo. E logo em seguida, ele dá início novamente em seu discurso, dizendo que o prota foi abençoado por um falso deus. E em meio a esse discurso, Li Hongjae o manda calar a boca. E um grande silêncio toma todo aquele salão. Enquanto o boss o encarava, Li Hongjae diz que iria mandá-lo diretamente para o inferno. Caralho, cuzão! Nosso prota manda ele ser rápido e que era para ele virar a Lula de uma vez.
Li Hujai diz que já estava cansado de escutar a voz irritante dele. E em seguida, imbuindo sua espada com poder mágico, Li Hujai o chama pro famoso 1x1, fazendo com que ele logo avançasse, rapidamente cortando e desviando de seus tentáculos. O boss até tenta mandar uma chuva de ataques, mas somente aquilo foi totalmente inútil. Nosso prota parece estar num nível diferente. Ele fica cara a cara com o boss e logo salta em direção ao corpo real dele, ao mesmo tempo que ele grita que esse será o seu fim. E com um corte limpo, finalmente o boss cai sobre o chão. E depois de tantos dias, ou até mesmo meses, finalmente ele havia ultrapassado e muito seus limites, fazendo com que ele concluísse o 6º andar. Várias mensagens de recompensas aparecem na frente dele, e logo seus ferimentos são totalmente curados. Em um breve momento, ele parece demonstrar que estava totalmente aliviado com isso. E logo, aparecem 2 mensagens que chamam a sua atenção. Ele iria receber uma recompensa adicional por ter batido seus recordes, e a outra seria uma habilidade que os deuses queriam presentear. Ele fica contente com isso, e logo após a votação, aparece a janela perguntando se ele gostaria de receber a nova habilidade. Sendo assim, ele decide aceitá-la. Sua nova habilidade seria a explosão da alma nível 1. Só que de repente, algo surpreende o nosso prota. O deus da lentidão deseja conceder o destino de um apóstolo. E logo em seguida, o deus da aventura também oferece a mesma proposta para ele. E rapaziada, finalizamos o capítulo 46 com a mensagem perguntando se ele iria aceitar a missão para provar que ele é digno de ser um apóstolo. Gostaram do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e o seu comentário aí embaixo para ajudar a gente a trazer mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais!